Eu sou a Tamires, ex-aluna da Escola Diniz Martins, me formei no ensino médio em 2010 e fui convidada para participar do projeto Cidadão Internacional do Diniz para o Mundo. Hoje eu moro no Japão e vou contar um pouco da minha experiência vivendo aqui. Bom, eu vou começar por como surgiu a ideia de morar fora. Em 2013 eu trabalhava e era universitária. Eu trabalhava com pessoas que tinham experiência de morar fora do Brasil. E ao ouvir tantas experiências, tantas histórias, surgiu o interesse de morar fora também. Mas eu nunca imaginei que ia vir morar na Ásia. Mas nesse mesmo ano eu conheci meu marido, que é neto de japonês e já havia morado muitos anos no Japão, mas estava temporariamente vivendo no Brasil. Iniciamos o relacionamento e decidimos que um dia iríamos viver no Japão. E foi assim que surgiu a ideia de Japão. 2 anos e meio mais tarde, final de 2015 mais ou menos, iniciamos o processo de mudança. Nessa época eu estava estudando psicologia e trabalhava em RH. Eu amava, mas a vontade do novo era muito maior. Então, larguei tudo isso e começamos a nos organizar para ir. Meu marido foi na frente para preparar minha documentação, que demorou por volta de 6 meses. E durante esse período eu fiquei estudando o idioma, começando, os estudos do idioma, porque eu não falava nada da língua japonesa. Então eu aproveitei para começar e não chegar aqui crua, sem nada. E em junho de 2016 eu embarquei nessa aventura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre minha experiência vivendo aqui. Minha maior preocupação quando eu vim para o Japão é se eu conseguiria fazer uma graduação aqui. Até porque eu saí do Brasil sem concluir o curso que eu estava fazendo. E eu descobri que sim, que é possível, mesmo eu tendo vindo pra cá sem bolsa de estudo e ter vindo como esposa e tal. E era possível, mas para isso eu precisava aprender o idioma. Não só para isso, Claro, para viver no Japão, para viver em qualquer lugar do mundo, você precisa aprender o idioma de onde você tá. É super importante, a não ser que você queira depender de outras pessoas. Então, quando eu cheguei, eu pesquisei bastante como que eu ia chegar nesse objetivo. E aí eu fui estudar. Estudei muito, mas para estudar onde eu queria, que era uma escola voltada para estrangeiro, onde tinha que pagar essa escola. Eu precisei trabalhar para pagar essa escola primeiro, porque era muito cara. Então eu trabalhei muito quando eu cheguei aqui, trabalhei num serviço de operária, que era super cansativo. Eu usava muito o físico, aquele cansaço físico, não usava a mente. Era um trabalho bem difícil. Consegui levantar a grana que precisava para pagar essa escola, fiz o curso, saí dessa escola falando um japonês intermediário, que era suficiente, mais que suficiente, para fazer muitas coisas aqui no Japão, inclusive se eu quisesse tentar entrar numa faculdade. E eu saí dessa escola porque eu mudei de cidade. E chegando nessa outra cidade, eu até queria continuar fazendo essa escola que eu estava fazendo, só que em outra cidade, Só que surgiu a ideia de eu fazer o ensino médio novamente. Por quê? Uma, que eu não precisaria pagar, eu ia fazer o ensino médio público. E outra, que essa escola que eu estudava era uma escola voltada para estrangeiros aprenderem japonês. Ou seja, o meu contato os professores eram japoneses, mas os alunos estrangeiros. Então, eu tinha muito contato com aluno de todo lugar do mundo. Inclusive, tenho amizade com eles ainda. Gente da Arábia, Singapura, China, Taiwan, diversos lugares. E você falar em outro idioma, falar em japonês, no meu caso, com outro estrangeiro, é diferente do que falar japonês com o japonês mesmo. Então, eu entendia o que os alunos falavam, entendia o que os professores falavam, que eles falavam de uma forma fácil. Porém, dependendo se eu saísse na rua e fosse falar com um japonês na rua, às vezes poderia acontecer de eu não entender, Porque era um japonês do dia a dia, Então, quando surgiu a oportunidade do ensino médio, eu pensei e falei, talvez essa é a oportunidade que me falta para mim ter aquela fluência de aprender o japonês do dia a dia. Então eu topei. E aí eu fui, enfim, fiz o processo seletivo para entrar na escola, que aqui tem um processo seletivo para você entrar no ensino médio, passei. E agora eu tô no 3º ano do ensino médio, faltam aí 2 aninhos para completar. E
tá sendo uma experiência incrível. O meu nível de japonês está evoluindo muito, então vai ser muito mais fácil para mim frequentar uma faculdade quando eu acabar esse ensino médio, que a faculdade ainda é meu objetivo, né? Assim que eu concluir, eu vou fazer. As dificuldades. As dificuldades são diversas, né? Mas eu acho que eu quero falar um pouco da dificuldade contínua, né? Que é uma coisa que eu acho que nunca acaba para quem sai do seu país, né? É a saudade. A saudade de lugares, de coisas, de comida e principalmente de pessoas. Pessoas são família, amigos, né? E isso vai ter, e sempre vai ter. Só que quando você escolhe ir para outro lugar, é uma coisa que você vai ter que lidar diariamente. A parte divertida, certamente, são as diferenças culturais, que me fez abrir a mente para o novo e entender que existe muito mais do que eu sei e conheço. Curiosidade. Bom, aqui no Japão, você pode estar andando em uma loja e de repente começar a tocar uma música brasileira, bossa nova brasileira, e você começar a cantar junto, sabe? Andando na loja distraído, cantando junto, e você se dá conta que você tá no Japão e por que tá tocando música brasileira. Sim, isso é uma curiosidade. Aqui no Japão eles gostam muito de bossa nova. E às vezes você vai em algum restaurante, em algum lugar e tá tocando. Dica de sobrevivência. Sem dúvida, aprender o idioma, pois te torna independente em qualquer situação e em qualquer lugar. O idioma local, principalmente. Não chega no Japão achando que vai se virar só com inglês. O meu conselho para quem quer morar fora é buscar informação, se planejar e criar suas oportunidades. Busque, seja um pesquisador, porque tem inúmeras oportunidades hoje em dia. A internet está aí para isso, usa a internet com inteligência. Tem muitas bolsas de estudo que você consegue, bolsa 100% ou com desconto. Então, assim, aqui no Japão mesmo tem bolsa que você consegue vir e ainda receber uma ajuda de custo para estar estudando aqui, com tudo pago. Então, assim, pesquisa que você acha e não é difícil encontrar. E se não encontrar algo que te agrade, que se encaixe para você, pesquisa mais um pouquinho que vai ter. Tem muita oportunidade hoje para morar fora. E é isso. Dewa minasan goshouchou itadaite arigatou gozaimashita. Ganbatte ne. Já, sayonara!